Oi, pessoal. Bom dia. Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa atividade. E eu gostaria de falar para vocês, antes de iniciar a aula, que vocês receberam uma ficha de arte, onde lá na atividade 2 não é ainda para realizarem a atividade do pontilhismo, tá? Porque na próxima aula da semana que vem, eu estarei explicando como que vai ser o desenvolvimento desse trabalho, tá? Porque não adianta querer fazer antes, porque depois vai ter serviço dobrado, tá? Então vocês ficam calmos, apenas realiza a atividade de formular as perguntas, tá ok? Então tá. Então vocês irão ler com calma o conteúdo, né? O contexto. E depois que vocês lerem, vocês irão formular a pergunta bem bonitinha e também a resposta. A resposta, gente, tem que ser bem justificativa, tá? Sim, não é a resposta. Se colocar sim, vírgula, mas sim, por quê? Então você tem que justificar o seu sim. Se você colocar lá na pergunta, não, tá, mas o porquê do não? Então você tem que, né, deixar bem claro a sua resposta, a sua opinião na resposta da atividade, certo? Então eu vou passar agora para vocês a atividade em slide. Opa, perdão. A aula em slide, vou explicar certinho o contexto, as características e o objetivo. Tudo bem? Então tá bom. Aguenta só um pouquinho que eu vou começar a passar para vocês a aula, certo? Beijinho, então. Até mais. Oi, pessoal. Voltando, dando continuidade na nossa aula, o tema é arte românica. Então, como nós vamos, a partir de agora, né, conhecer um pouco mais sobre a arte românica, eu gostaria de mostrar para vocês a igreja dos românicos, da sociedade românica, né? A planta desta igreja, na verdade, era desenho de uma cruz. Aí observem bem o acabamento, né, da arquitetura. Essa é uma da arquitetura da arte românica. Agora vamos dar sequência ao nosso conteúdo para sabermos um pouquinho mais sobre a arte românica. A arte românica é um estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII. Durante o período da história da arte, comumente conhecido como românico, o estilo é visto principalmente nas igrejas católicas, construída após a expansão do cristianismo pela Europa, e foi o primeiro depois da queda do Império Romano. Apresentar características comuns em várias regiões, até então a arte tinha se fragmentado em vários estilos, sendo o românico o principal a trazer uma unidade neste panorama. Então, vocês já tiveram um pouquinho de noção que a arte românica ela surgiu, né, nasceu na Europa entre os séculos XI e XIII, com as igrejas católicas, né, o cristianismo, depois da queda do Império Romano. Olha só, pessoal, para vocês olharem um pouquinho sobre a escultura, os detalhes. Olha só as miniaturas. Essa obra é maravilhosa. As características da arte românica são: as abóbadas de berço eram mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura em circulado ou semicírculo, chamado arca plena, por conta de algumas
desvantagens nesse tipo de construção, como a pouco luminosidade e risco de desabamento, foi criado um novo estilo, a abóbada de arestas. Essa característica de abóbadas de arestas, já eu mostro para vocês como que é a planta, tá? Para poder sustentar aquela arquitetura da igreja no início da aula. Olha só, para poder sustentar toda essa arquitetura, teve que ser uma base bem reforçada, né? Então, outras características são abóbadas em substituição ao telhado das basílicas, pilares maciços e paredes espessas, aberturas raras e estreitas usando como janelas, torres que aparecem no cruzamentos da nave ou na fachada, arco em 180 graus. Aqui é a igreja, né? Um pouquinho mais de estilo, mais clássica, né? As abóbadas de Bergson eram mais simplificadas, baseando-se em uma estrutura em semicírculo chamada de arco pleno. Opa, isso aqui eu já li. Repetir. Então, gente, essa é a abóbada. Como é semicírculo, a abóbada, ela significa isso, ó. Essa voltinha aqui. Aqui são de quatros, ó. Para poder realmente sustentar a igreja e não haver desabamento, né? Os objetivos da arte românica são: além disso, como um dos principais objetivos da arte românica era o expressar o sentimento religioso, a pintura desse estilo apresentou figuras como proporções irregulares, simbolizando a grandeza de seus principais representantes, como Jesus Cristo. Então, a pintura nada mais é que a passagem de Deus pela terra, né? Religioso. Olha as pinturas. Essa se chama pinturas iluminuras, tá? Porque era totalmente no ouro a pintura. Os principais artistas são esses daqui. Esses nomes um pouco nada comum. E é isso, gente. Assim que vocês finalizarem de formular as perguntas, vocês enviem no meu e-mail ou no Clipe Escola, tá bom? Os que tiverem o número do meu WhatsApp pode enviar pelo meu número mesmo, não tem problema. Eu vou digitar aqui. Deixa eu ver se dá para digitar para vocês. Só um pouquinho. Daí eu vou colocar para vocês no finalzinho do slide. Aqui. Eu vou colocar agora aqui meu número para aqueles que não têm. Eu vou aproximar. Vocês podem estar me enviando a atividade de vocês pelo meu WhatsApp. Não que eu não queira que manda no meu e-mail, mas o que está acontecendo? Está demorando muito para carregar. Enquanto no WhatsApp é rapidinho. Eu já olho, já marco e tranquilo. Ou no Clipe Escola, que também é rápido, tá? Então tá bom, gente. Bom estudo para vocês. Um beijo, até a nossa próxima aula. Lembrando, não é para fazer antecipadamente a atividade do pontilhismo, tá? Tchau.